Olá, nesta nossa conversa de hoje, vamos explorar um tema bem profundo, né? E que às vezes gera controvérsia que está no nosso material fonte, a graça divina. Uhum. O texto que a gente analisou, ele parte de uma premissa forte, sabe? A de que a natureza humana, assim por si só, ela meio que rema contra uma vida guiada por Cristo. Exatamente. E que até a busca religiosa pode acabar sendo mais sobre, sei lá, construir uma imagem do que uma conexão real com Deus. Vamos olhar isso mais de perto. Isso. A ideia aqui é justamente investigar como essa fonte específica enxerga a condição humana, né, e a religião como um esforço nosso. Hum, E, em contraste, como ela vê a natureza da graça e da misericórdia de Deus. O ponto central do texto é desafiador mesmo. desafiador, né? Os desgraçados miseráveis desprezados, como o texto mesmo diz. Forte isso. E a gente vai ver como o texto defende essa ideia, principalmente usando a passagem lá de Mateus, capítulo 15. O texto já começa, bom, sem rodeios, né? Dizendo que por causa dessa inclinação para o pecado, o ser humano seria um fracasso absoluto em viver segundo a palavra de Deus. Sim, é uma afirmação bem direta. E que a nossa luta, muitas vezes, não é para abraçar a vida que vem de Cristo, mas para preservar a nossa própria vida, né? Os nossos termos, assim. E isso conecta com a visão do texto sobre a religião. Ele até cita, acho que é Brennan Manning, né? Uma frase que ilustra bem. Estava mais preocupado em produzir a minha santidade do que em amar a Deus. Nossa, que frase. Pois é. O texto usa isso para dizer que a religião pode virar, tipo, o homem procurando a sua religação ao Criador, de acordo com a sua própria concepção. Quer dizer, uma iniciativa humana, né? E não tanto uma resposta a Deus. Interessante essa distinção que ele faz. E é nesse ponto que o texto introduz um termo, talvez um pouco técnico, a tal da ação monérgica. O que a fonte quer dizer com isso, exatamente? Boa pergunta. Basicamente, ação monérgica, no contexto que o texto usa, se refere à ideia de que Deus age por iniciativa própria, sabe? Soberanamente. Ele vai em direção ao que a fonte chama de coração miserável do homem. Ah, entendi. A iniciativa é divina, então. Exato. É Deus quem toma a frente, quem concede a graça, a misericórdia. E isso bate de frente com aquela noção que o texto critica bastante, de que a gente precisa ter, sei lá, excelsas credenciais para chegar perto de Deus. Uhum. Pelo contrário, a fonte afirma categoricamente: o amor é para quem é desprezado, a graça é para o desgraçado e a misericórdia é para o miserável. Chega a sugerir que as escrituras é que tem que ler a gente, e não só o contrário. Para dar mais força para essa ideia, o texto se apoia muito naquela história da mulher cananeia, né? Lá em Mateus 15. Exatamente. Versículos 21 a 28. Vamos só lembrar o cenário? Jesus está em Tiro e Sidom, quer dizer, fora do território judaico, né? Terras consideradas impuras onde moravam gentios que eram, bom, desprezados pelos religiosos da época. Sim, um contexto bem tenso. E essa mulher era, como o texto coloca, uma persona não grata. Mesmo assim, ela vai até Jesus pedindo compaixão para a filha dela. E a reação inicial ali é dura, né? Primeiro parece que Jesus a ignora. É verdade. Daí os discípulos, incomodados, falam para ele mandar ela embora. E quando Jesus finalmente responde, ele usa aquela metáfora que soa até um pouco chocante. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Pesado. A leitura que o texto faz é que tanto esse silêncio quanto essa resposta eram intencionais da parte de Jesus. Parte de algo maior ali. E a resposta da mulher, então? É impressionante, ela não recua, né? Pelo contrário, ela pega a metáfora de Jesus e vira a favor dela. Incrível, né? Sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Como é que o texto interpreta essa réplica dela? Olha, o texto vê nisso um esvaziamento da presunção de ter ou ser merecedora. Ela não está ali dizendo que tem direito a algo, não apresenta nenhuma credencial. Ela se coloca numa posição de dependência total, apelando só para a compaixão que o texto define, aliás, como um sentimento piedoso, acompanhado do desejo de minorar o sofrimento do outro. Faz sentido. É essa fé que o texto argumenta ser um dom de Deus e essa postura de humildade total que, segundo a fonte, tocam Jesus e o levam a atender o pedido dela. Entendi. E qual seria então a lição que Jesus estaria passando ali? Principalmente para os discípulos.
que estavam vendo tudo aquilo? O argumento do texto é que Jesus estava, na verdade, expondo a fé genuína daquela mulher, indesejável, vamos dizer assim, para os seus discípulos, que a fonte descreve como tendo uma tendência mais legalista. O objetivo seria mostrar que pertencer ao povo de Deus não é uma questão de etnia ou de seguir regras à risca, mas sim o resultado de uma escolha, de uma ação divina. Pessoas que, nas palavras da fonte, foram conhecidas, eleitas, chamadas, justificadas e glorificadas antes dos tempos eternos por obra e graça do próprio Deus. Para reforçar isso, o texto até menciona outra passagem bíblica, né? Sim, ele cita João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode ver a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ah, sim. Isso se alinha com a ideia de que a inclinação de Cristo é para aqueles que Deus Pai direciona a ele, reforçando essa noção da iniciativa divina na salvação, como o texto apresenta. É realmente fascinante como a fonte pega essa narrativa, que é tão específica, tão carregada de tensão cultural da época, Sim, muito carregada. tá, para solidificar esse argumento central sobre a graça. A mulher cananeia, justamente a pessoa que seria vista como indigna pelos padrões ali, se torna o exemplo máximo da fé que alcança a ajuda divina. Exatamente, e isso só reforça a ideia central do texto, que a ação de Deus muitas vezes vai na contramão das nossas expectativas humanas sobre quem merece ou não. A graça, para essa fonte, opera fora dessa lógica de mérito de credencial. Isso. Então, o que fica dessa nossa análise é essa visão bem provocadora da graça, né? Não como se fosse um prêmio por bom comportamento ou por ter as qualificações certas, Isso. mas como um dom soberano direcionado justamente para aqueles que, pelos nossos critérios humanos, pareceriam os menos prováveis de receber alguma coisa. E isso, claro, nos deixa com uma questão para pensar depois, né? Inspirada por essa leitura do texto. Se a graça funciona de um jeito tão contrário às nossas ideias comuns de justiça, de adequação, como isso deveria impactar a forma como comunidades, como indivíduos se relacionam com aqueles que são vistos como de fora, quebrados ou indignos pelos padrões humanos? Boa pergunta. Fica aí a reflexão.